E aí pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo que eu faço daquela série de vídeos. Bom, não é bem uma série oficial, mas eu tô sempre periodicamente assim colocando no canal vídeos onde eu falo sobre autoleitura, dicas de autoleitura de tarô. E você, se você, por exemplo, é oraculista de runas, é oraculista de baralho cigano, é oraculista de búzios ou de qualquer outro tipo de oráculo, veja se esse tipo de dicas de autoleitura ajuda você também na adaptação. Para esse tipo de oráculo que você faz. Porque, por exemplo, vídeos onde eu falo conversa consigo mesmo, vídeos para você se conectar com seu eu superior, a jogada das 3 cartas, esses tipos de oráculos esses tipos de dicas podem ser adaptadas para outros tipos de oráculos. E hoje a gente vai falar sobre uma jogada muito interessante que se chama o ponto cego. E já aviso, esse tipo de jogada não é para aquelas pessoas que estão começando no tarô agora. Ele já é uma jogada um pouquinho mais robusta, que pede pelo menos um nível intermediário avançado. A gente vai falar sobre isso, mas se você está no básico, veja o vídeo, às vezes você consegue se identificar e às vezes você consegue perceber que dá conta dele, então vamos lá. Vamos lá, pessoal, peguem papel e anotem. Porque essa jogada tem nomes de posições meio complexas e eu estou embaralhando aqui o tarô mitológico que eu vou usar nessa jogada. E eu vou fazer essa jogada assim bem improvisada mesmo. Não vou usar cartas pré-selecionadas, estou aqui embaralhando e a gente vai fazer uma pergunta. Essa jogada do ponto cego, ela envolve 4 cartas dispostas assim uma do lado da outra, né? E geralmente essa jogada ela é para autoconhecimento, ou seja, é para saber de você em relação a como você está agora e às vezes em relação a um assunto. Eu recomendo usar essa jogada para uma jogada mais meditativa, do tipo, como eu estou agora nessa fase da minha vida e como eu estou agora na fase da minha vida em relação ao meu trabalho, na fase da minha vida em relação ao meu casamento, em relação a este relacionamento, à minha vida social, porque vai trazer questões muito, como eu posso dizer, inconscientes, né? Esse jogo se chama Ponto Cego e ele é baseado numa técnica chamada Janela de Johari. E essa Janela de Johari, ele é um conceito de tratamento, são um conceito trazido por psicólogos, né? Para tratamento de grupos de pessoas. Existem na psicologia, não necessariamente o psicólogo clínico atende uma pessoa. Existem técnicas de tratamento em grupos. Se você está vendo esse vídeo, você é psicólogo ou psicóloga, você talvez já esteja se identificando, né? E o conceito da Janela de Johari foi criado por Joseph Luft e Harrington Ingram em 1955 e não é o foco do vídeo a Janela de Johari, mas essa jogada foi baseada na Janela de Johari. Então, eu não vou jogar uma jogada assim para mim. Eu estou pedindo para o tarô trazer cartas sobre a jogada do ponto cego para que a gente utilize como exemplo nessa aula, para a gente poder praticar a jogada do ponto cego. Vamos lá. Essa aqui é a primeira parte. Essa primeira carta, antes da gente olhar o significado, ela representa a posição número 1, que é como nós nos vemos e os outros também nos veem, né? Essa posição se chama identidade inequívoca. Anote aí, identidade inequívoca. Então aqui a gente está vendo uma pessoa que ela tem uma dificuldade de tomar decisões, um 2 de espadas, né? Decisões, mental, razão. Então a pessoa prefere não olhar o problema, prefere passar panos. Então a pessoa começa a identificar que claramente tem essa questão com ela, né? Essa segunda posição, antes de eu virar a carta, vamos lá. A segunda posição, ela se chama o ponto cego, o nome da jogada, né? Eu não parei de interpretar essa carta, eu prefiro dar uma passada rápida nela, abrir as outras e depois fazer uma leitura mais geral, assim, mais focada. Essa carta aqui, ela se chama ponto cego, é como os outros percebem ela, mas ela talvez não perceba a si mesma, né? Então, a carta do Cavaleiro de Copas aqui no ponto cego seria como as pessoas enxergam o consulente, né, que está perguntando sobre si mesmo nessa situação. E o Cavaleiro de Copas, pessoa apaixonada, pessoa entusiasmada, sonhadora, que não mede esforços para fazer aquilo que a emoção dela chama atenção, né, chama ela para
agir. Então a gente já consegue ver aqui uma dificuldade da pessoa no campo das decisões, né? No campo de tomar decisões relacionadas à materialidade, às consequências das coisas. Então a gente vê aqui que a pessoa ela é sonhadora, ela é apaixonada, ela tem vontade de fazer as coisas, mas na hora de lidar com questões mais práticas de decisão, de ter que sofrer as consequências dessa decisão, há um bloqueio na pessoa. Como isso é uma jogada para autoconhecimento, o consulente já está tendo que fazer esse tipo de reflexão sobre si mesmo, né? Agora a terceira posição se chama sombra ou o que está oculto, né? É o que nós escondemos de nós mesmos e também do mundo, seja um esconder de forma consciente ou inconsciente, problemas que a pessoa sabe e quer esconder ou que ela inconscientemente sabe e está escondendo. Bom, aqui o As de Paus, o As de Paus seria uma carta uma carta muito positiva, né? Só que essa é uma carta do que é o sombrio, que está sendo ocultado. Então, a gente teria que ver essa carta pelo viés negativo. Vamos fazer esse exercício agora. O As de Paus é uma carta de uma pessoa que está começando a ter ideias para gerar mudanças na própria vida, né? Ou seja, de ter que ser muito honesto consigo mesmo sobre que tipo de experiências de realização de propósitos essa pessoa quer realizar na vida dela. Então, baseado nisso, a gente olha o negativo dessa carta. Então, já que representa tudo isso, o negativo seria a necessidade de ter que olhar para isso. Então, na sombra, eu olharia essa carta, nessa posição da sombra, eu olharia essa carta como uma dificuldade ou uma negação que a pessoa tem de ser muito honesta com as coisas que ela quer realizar ou de fazer planejamentos. Então, não há um período de planejamento. Geralmente, há a paixão, né? Sem planejamento, sem pensar, sem projetar, e aí na hora de fazer sem essas características importantes do As, encontram-se esses problemas de decisão e que geralmente bloqueia todo o projeto que a pessoa está tendo, né? E aqui, essa posição se chama grande incógnita, né? Que são as forças inconscientes da pessoa que atuam a favor ou contra ela, sem que ela perceba ou sem que os outros percebam. Então veja como essa jogada ela é um pouco mais complexa, né? Do que aquelas cartas de 3 cartas, passado, presente e futuro. Essa aqui, o ponto cego, ela já é um pouco mais robusta, precisa de um pouco mais de reflexão, né? Estou vendo que está tendo um reflexo de luz aqui, deixa eu ver se... a luz do sol não está ajudando muito, mas pelo menos eu levanto aqui e depois fica mais fácil de ver, né? Então aqui a Imperatriz, ela é uma carta de capacidade de realização. Então essa pessoa, no caso, se eu estivesse lendo para mim, eu teria que fazer essa reflexão do tipo, sou uma pessoa que me entusiasma muito com as coisas a nível emocional, né? E na hora do vamos ver, eu tenho essa dificuldade, de ter dificuldade de tomar decisões, de ver as consequências das decisões, então eu bloqueio por conta disso, né? E preciso ser muito honesto com as coisas que eu quero fazer para mim. Então, a gente olha para cá como a grande incógnita, que é o nome dessa posição, que são as forças conscientes que atuam a favor de mim sem que eu perceba, que os outros percebam. E a Imperatriz é uma carta de alta fertilidade, né? Fertilidade, eu diria que se a pessoa está num viés muito... de trabalhar, está numa fase da vida que tem que trabalhar, que tem que gerar dinheiro, projetos pessoais, né, que tem tudo a ver com as naturezas desses jogos aqui, a Imperatriz eu veria como uma pessoa que tem a capacidade de gerar dinheiro. Então eu veria isso, se eu estivesse jogando para mim, eu teria vendo, poxa, mas eu tenho essa capacidade inconsciente de frutificar, de cultivar, de fazer as coisas acontecerem para mim. Então por que eu encontro esse resultado? A resposta pode não ficar muito clara, mas o importante ficou esclarecido que tem um desafio a ser vencido, que é esse desafio de ter dificuldade de tomar decisões. Então, percebe-se que a pessoa ela é apaixonada, né, pelo que faz, percebe-se que a pessoa precisa planejar, né, e existe essa força dentro dela, que existe essa força de prosperidade, então temos aqui algo para olhar. Se a pessoa faz terapia, levaria isso para a terapia para conversar a respeito desse tipo de problema, né? Para que se trabalhe, para que a pessoa entenda e que não é tão um bicho de 7 cabeças tomar posições, tomar partido, impor seus limites. Então, olha como profunda essa jogada olha como essa jogada ela é interessante para autorreflexão, meditação e para a melhoria do que você pensa, né?
Se você está achando interessante esse tipo de jogada, queria falar para vocês que eu tenho um curso de formação no tarô, que eu chamo de Formação do Tarô, Teoria, Imersão e Prática, onde eu ensino outros tipos de jogadas, inclusive um tipo de jogada que eu mesmo desenvolvi baseado em outras que eu aprendi anteriormente, que é um curso de imersão bastante fundamentado nos arcanos maiores e menores, para que a gente entenda como funciona. São mais de 80 vídeos, mais de 14 horas de aula. Segundo as políticas da Udemy, é um curso vitalício, então você pode fazer ele no tempo que você quiser, quantas vezes quiser. Eu ensino não só a questão do tarô, mas eu também ensino os arquétipos do tarô através de analogias com mitos, com personagens, para que você perceba que o tarô ele é muito mais presente na sua vida, os arquétipos são muito mais presentes na sua vida, e entendendo o tarô através dessas analogias você se aproxima muito mais dessa ferramenta e tem muito mais facilidade e familiaridade para praticar, para desenvolver seus estudos, para desenvolver as suas tiradas e a forma como você vai usar o tarô. Se você acompanha aqui esse vídeo, você tem 10% de desconto, né? Vou ter um link aí na descrição do post, que você tem acesso a um site que ao clicar naquele link, você é redirecionado para esse curso na Udemy, já com 10% de desconto. Espero que vocês gostem, é um curso com bastante carinho e feito depois de mais de 15 anos de atendimento, com a ideia de facilitar os estudos e aperfeiçoamento no tarô. Espero que essa jogada tenha sido, esse vídeo tenha sido útil para vocês. Pratiquem a jogada do ponto cego, que ela é muito interessante. Faça as anotações. Se você não entendeu muito bem alguma coisa, sinta-se à vontade em perguntar aqui e eu estou à disposição. Não esquece de curtir esse vídeo, assinar o canal, compartilhar esse vídeo para as pessoas que vocês acham que esse conhecimento vai ser relevante. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!